My dear brothers and sisters in the Lord Jesus, Meus queridos irmãos e irmãs no Senhor Jesus, today being Saturday, sendo hoje um sábado, I feel inspired by the Spirit to speak about Mary, the mother of Jesus, the mother of the church, and our mother. eu senti a inspiração do Espírito Santo de falar sobre Maria, a mãe de Jesus, a mãe de todos nós. And I would like to speak to you about her role, both in the life of Jesus, in the life of the church today, and in the life of each one of us. E eu queria falar sobre ela na vida de Jesus, na vida da igreja e na vida de cada um de nós. We know very well that the first role of Mary is to be a mother and intercessor. Nós todos sabemos que a primeira função de Maria é ser mãe, intercessora. And in the Bible, we see that very, very clearly. E na Bíblia nós vimos isso muito claramente. The Gospel of St. John, as it were, begins with the marriage feast of Cana. O Evangelho de São João, de uma certa maneira, começa com a festa das bodas de Caná. If we keep chapter 1 aside as an introduction to the Gospel, Se nós tivermos o capítulo 1 considerado como uma introdução ao Evangelho, and the Gospel of St. John ends again with chapter 19, e o Evangelho de São João termina com o capítulo 19, the crucifixion of Jesus and Mary at the foot of the cross. e a crucifixão de Jesus e Nossa Senhora presente no Calvário. If we were to leave chapters 20 and 21 about the resurrection and apparition of Jesus as a sort of appendix, Se nós pensarmos no capítulo 20 e 21 como um apêndice, uma adição de Jesus após a ressurreição. and therefore even though the Gospel of St. John has been portrayed to be the gospel of the divinity of Jesus, E assim o Evangelho de São João, pensado como sendo o Evangelho da divindade de Jesus, if you read between the lines, you'll see there an equally important portrait of Jesus as a man, a human being. você vai poder ver nas entrelinhas, também nesse Evangelho, um Evangelho como se fosse o Evangelho de Jesus, ser humano, pessoa humana de Jesus. And therefore St. John stresses very strongly that the first sign that Jesus is our Savior and our Lord is a sign he gave at the marriage feast of Cana. Por isso São João quis deixar tão fortemente marcado, o primeiro sinal de Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, foi o sinal do milagre em Caná. The marriage feast of Cana, which is meant to be a biblical image and symbol of the church, is meant to be a sign of Este sinal sendo pensado pelo evangelista como sendo o principal sinal da igreja de Jesus. And therefore, when we read chapter 2, we find there Jesus was present. Então, na leitura do capítulo 2, nós percebemos Jesus estava presente. As if without Jesus, there is no church, there is no marriage feast. Como que dizendo, sem Jesus não há igreja, não há festa de matrimônio. Obviously, the apostles were there, Obviamente os apóstolos estavam lá, because without the body of Jesus, there is no church, there is no fullness of Christ. porque sem o corpo de Jesus, corpo místico de Jesus, não há igreja, não há festa. But at the same time, John stresses that Mary was also there. Mas ao mesmo tempo, João salienta que Maria estava lá. And her role there has been portrayed to be the one of an intercessor. Nessa ocasião, ela é trazida como aquela que intercede. But as the document of the church on Marian devotion tells us, Mas como um documento da igreja a respeito da devoção a Maria nos diz, for too long we have looked upon Mary to be
just an intercessor. Por muito tempo nós estivemos olhando para Maria apenas como uma intercessora. It is important and more important that we look upon Mary as a model. E é importante, mais importante, que nós olhemos para Nossa Senhora como mãe. As one whom we can imitate and follow. Alguém que possamos imitar e seguir. Because Mary was the model to the little Jesus all these years of his infancy. Porque Maria foi o modelo para o pequeno Jesus nos seus anos de infância. And therefore, we too, who are called to be brothers and sisters of Jesus, need to look upon Mary as our model. Portanto, nós também, que somos irmãos e irmãs de Jesus, devemos ter também em Maria nosso modelo. Therefore, of what things is Mary our model? Portanto, de que maneira Maria é modelo? As we read the scriptures, we'll find Mary has a triple role to play. Nós, quando olhamos para os evangelhos, vemos três características de Maria. Of the role that Mary had in the life of Jesus himself. Como funções que Maria teve na vida de Jesus. And therefore, in the life of the church and in our lives. Portanto, se na vida de Jesus, também na vida da igreja e também na nossa vida. In the first place, em primeiro lugar, Mary's work and role was to be the woman of the word. Então, o trabalho, a missão de Maria é a mulher do mundo. She is the mother of the word. Ela é a mãe do mundo. Palavra. Amada do mundo. Not of the word. Word. Palavra. Ah, sim. Mãe da palavra. It is much more difficult to translate than to speak. É muito mais difícil traduzir do que falar. Ele que está dizendo. I don't know much Portuguese, but the Holy Spirit tells me what to say. Eu não sei português, mas o Espírito Santo me fala o que eu tenho que falar. Therefore, Mary is in the first place the woman of the word. Então, Maria, em primeiro lugar, a mulher da palavra. As we read the Gospels, you'll find many instances of Mary really being the woman of the Word of God. Quando nós lemos a palavra, o Evangelho, nós logo vemos muitos exemplos de Maria sendo a mulher da palavra. During the 3 years of Jesus' ministry, twice Mary is mentioned in connection with the Word. Durante o ministério de Jesus, dos 3 anos do seu ministério, 2 vezes Maria é mencionada como a mulher da palavra. Once in Luke's Gospel, chapter 11. Uma foi no Evangelho de São Lucas, capítulo 11. We read there that after Jesus spoke so beautifully about prayer, nós vimos lá que depois de Jesus falar tão lindamente sobre a oração, and about the work of the Holy Spirit as well as the work of the evil spirit, e também sobre o trabalho do Espírito Santo e o trabalho do espírito do mal. in verses 27 and 28, Nos versículos 27 e 28, we read there how a woman began to praise Jesus nós vimos como uma mulher começou a louvar Jesus and began to tell him, well, blessed is the woman that gave you birth, e dizendo: abençoada seja a mulher que lhe deu a nascer, and the breasts which you sucked. e abençoada aquela que o sustentou. As if the woman was saying, how lucky must be your mother to have a son like you. Como que dizendo: que sortudo, que bem-aventurada a mulher que foi a sua mãe. But what did Jesus say? Mas o que é que Jesus diz? In reply, he said the opposite. Em resposta, ele diz o oposto.
In the verse of the Bible it says, but blessed rather are those who hear the word of God and keep it. Ele diz, abençoados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam no seu coração. But if we were to put it in a more modern way, Então, se colocarmos de uma outra forma, it was as Jesus was saying, rather, I am lucky to have a mother like her. melhor seria então Jesus ter dito, bem-aventurado sou eu por ter tido uma mãe como aquela. Because it's from her that I learned my first knowledge of the Word of God. Porque foi por ela que eu aprendi, em primeiro lugar, a palavra de Deus. In other words, Jesus praised his mother, not because she happened to be his mother, but in her own right as a woman that based her whole life on the Word of God. Então Jesus louva, honra a Maria, não por ela ter sido a bem-aventurada de ser a sua mãe, mas ao contrário, por ele ter tido a aventura de tê-la como mãe, como instrutora. In today's gospel, E no evangelho de hoje, the beautiful gospel of the word being compared to the seed, o lindo evangelho da palavra de Deus sendo comparada com a semente, and our hearts being compared to the ground in which the seed is planted. e nossos corações sendo comparados com o terreno onde será lançada a palavra. If you were to read what comes afterwards this parable, Se a gente for ler o que vem depois desse evangelho, we read a similar incident. vamos ver um outro fato semelhante. Someone came and told Jesus, your mother is waiting for you. Alguns vieram até Jesus dizendo, a sua mãe espera por você. As if the disciple thought he was doing a favor to Jesus by giving him this news. Talvez eles achassem que estavam fazendo um favor a Jesus, dizendo isso para ele. But what did Jesus do? Mas o que Jesus falou? He remained where he was, Ele continuou onde ele estava, with his disciples. com os discípulos. He did not go to meet his mother, Ele não foi se encontrar com a sua mãe, but he used that occasion to say something important. mas ele usou aquela ocasião para dizer algo muito importante. He turned around to his disciples Ele disse aos seus discípulos, and he asked them, who is my mother? e ele os surpreendeu dizendo, quem é minha mãe? Who are my brothers? Quem são meus irmãos? Who are my sisters? Quem são minhas irmãs? All of you who, like my mother, hear the word of God and allow it to bear fruit in their lives. Todos aqueles que, assim como a minha mãe, ouvem a minha palavra e permitem que essa palavra seja efetiva. When Jesus told the parable of the seed and the sower, Quando Jesus contou a parábola da semente do semeador, he ended the parable by saying this, ele terminou essa parábola dizendo exatamente isso, that the good soil, que o grande pesar, the best ground, the best soil, o melhor solo, is a soil that bears fruit 100-fold. aquele solo que deu 100 por 1. And that is like a person who allows the word of God to bear fruit with a generous and with a noble heart. Então, comparado ao coração daquela pessoa que deixou com que a palavra de Deus desse frutos de uma maneira generosa, de uma maneira 100 por 1. What was Jesus doing on this occasion was telling his apostles and disciples O que Jesus estava fazendo naquela ocasião era dizer aos seus discípulos that they would qualify to be to him just as his mother was if they imitate his mother and basing their whole lives on the word of God. que eles estariam sendo capacitados para ser como a sua mãe era, ou seja, colocando-se 100% à disposição a partir da palavra. And on Mary's part, what was the only thing Mary said about Jesus? E no lado de Maria, qual é a única coisa que o homem disse a Jesus? In the marriage feast of Cana, this is what Mary told the church, represented by those stewards of the marriage feast. Na festa de Canaã, olha só o que Maria disse à igreja, representada por aqueles auxiliares que estavam ali. She said, whatever my son Jesus tells you to do it. O que Jesus disser que vocês façam, façam. As if she was telling them, the most important thing in your life will be the word proclaimed by my son Jesus. Como se elas estivessem dizendo, coisa mais importante das vossas vidas é a palavra que Jesus pronuncia. And when Mary visited the home of Elizabeth,
E quando Maria visitou Elizabeth, what did Elizabeth say at first? o que Isabel disse logo de princípio? She told Mary, "Blessed are you because you are the mother of my God." Ela disse: bem-aventurada és tu, porque és a mãe do meu Senhor. But 3 verses later, Elizabeth, as it were, corrects herself. Mas 3 versículos mais para frente, Isabel parece que corrige-se a si mesmo. And she says, "Rather, Mary, you are blessed because you heard the word of God and believed in it." Mais ainda, Maria, você é abençoada porque você ouviu a palavra de Deus e creu nessa palavra. And at the mystery of the incarnation in Luke's Gospel, chapter 1, verse 38, E no mistério da encarnação, no Evangelho de São Lucas, what did Mary tell the angel Gabriel? o que Maria disse ao anjo Gabriel? "Be it done to me according to the word." Seja feito segundo a vossa palavra. In other words, Mary based her whole life on the study of the word of God. Em outras palavras, Maria baseou toda a sua vida na palavra de Deus. As if God was searching for a person whose whole life was so much based on the word of God that she could be the mother of Jesus. É como se Deus buscasse em Maria alguém com a vida tão baseada na palavra de Deus, que por isso também pudesse ser convidada para ser a mãe de Jesus. How often we read in the infancy narrative of St. Luke's Gospel Quantas vezes nós lemos no período da infância no Evangelho de São Lucas, that Mary did not understand the word of God. de que Maria não entendia a palavra de Deus. 4 times we read that. 4 vezes nós lemos But isso. each time we read that Mary kept that word of God in her heart. Mas em cada momento nós lemos que Maria guardava a palavra do Senhor no seu coração, Treasured it, dentro do seu coração. pondered over it, thought about it, meditated upon it, Meditava sobre ela and allowed it to bear fruit in her life. e permitia que essa palavra trouxesse frutos na sua vida. As St. Augustine tells us so beautifully, as St. Agostino Em São Agostinho says so beautifully, falou de uma maneira tão linda. he says, Mary, before she conceived Jesus in her womb, had already conceived Jesus in her mind and in her heart. Antes mesmo que Nossa Senhora concebesse Jesus no seu ventre, ela o concebeu na sua mente e no seu coração. And therefore I can't understand how anyone can say he or she has a devotion to Mary if he or she does not base his whole life on the word of God. Então não é possível entender uma pessoa que diz que é devota de Nossa Senhora e não tem devoção e amor à palavra de Deus. If he or she does not read and treasure and meditate on the word of God every day. Se ele ama Maria, ele vai ler, ele vai meditar a palavra de Deus todos os dias. Like Mary, we too need to be men and women of the word of God. Assim como Maria, cada um de nós, homem e mulher, somos baseados na palavra de Deus. The second role of Mary was that she was a woman of the Spirit. Segunda função de Nossa Senhora é de que ela era a mulher do Espírito, Or, to say the same thing, the woman of prayer. ou para dizer a mesma coisa, uma mulher de oração. Already in the infancy narrative we read, the angel telling Mary, the Spirit will come upon you. Já no início nós vemos os anjos dizendo a Maria, o Espírito do Senhor, o anjo dizendo a Maria, o Espírito do Senhor virá sobre ti. And you will conceive Jesus by the power of the Holy Spirit. E você conceberá Jesus pelo poder do Espírito Santo. And I'm sure Mary must have prepared herself for the special incoming of the Spirit through years, to a whole lifetime of intense prayer. Então Maria esteve preparando-se para este momento através de toda uma vida de intensa oração. Again, when Mary entered the home of Elizabeth, Então, novamente, quando Maria entrou na casa de Isabel, what did Elizabeth say? o que disse Isabel? It says, the moment, Mary, you came into my house with Jesus in your womb,
Ela disse: Maria, no momento em que você entrou na minha casa com Jesus no seu ventre, the baby in my womb has been leaping for joy. o bebê no meu ventre pulava de alegria. And the Bible says that at that moment, John the Baptist himself was filled with the Holy Spirit even before he was born. E a Bíblia diz que naquele momento João Batista foi ele também batizado pelo Espírito Santo antes mesmo do seu nascimento. Mary's present as well brought the Holy Spirit to every person she met. Maria presente traz o Espírito Santo para cada pessoa com quem ela se encontra. Elizabeth was filled with the Spirit. Elizabeth foi preenchida pelo Espírito Santo. The moment she heard the words of Mary, No momento em que ela ouviu as palavras de Maria, Zachary was filled with the Spirit. Zacarias foi preenchido com o Espírito Santo. And he could burst out in praise of God in that beautiful hymn of the Benedictus. E ele então louvou ao Senhor com lindo hinos do Benedictus. Later on, Anna, later on, Simeon Mais were filled tarde. with the Spirit. Mais tarde, Ana, mais tarde, Simeão foram preenchidos com o Espírito Santo. Nowhere you'll find in the whole Bible a person being mentioned more often in connection with the Holy Spirit than in this chapter. Em nenhum lugar você vai encontrar uma pessoa mais ligada ao Espírito Santo do que nesse capítulo. And therefore I can't understand how anyone can say he has a devotion to Mary Desta forma, não é possível conceber uma pessoa que diz que tem devoção a Nossa Senhora if he or she does not open himself totally to the anointing of the Holy se Spirit. essa pessoa não é aberta completamente para a unção do Espírito Santo. Which means opening himself totally to Spirit through a life of intense prayer. O que significa estar aberto totalmente ao Espírito Santo através de uma vida intensa de oração. Because the Spirit can come into our lives only to prayer. Porque o Espírito só vem à nossa vida para a oração. And that's why in the beginning of the Acts of the Apostles we find Mary mentioned again. Por isso que nós, no começo dos Atos dos Apóstolos, vemos novamente o nome de Maria mencionado. In Acts chapter 1 verse 14, Versículo 14. when the apostles, the women, the relatives were together in the upper room, Quando os apóstolos e aquelas mulheres estavam juntos na mesma sala, waiting and praying for the coming of the Holy Spirit, esperando e orando pela vinda do Espírito Santo, waiting for a new Pentecost in their lives, esperando pelo Pentecostes em suas vidas. the Acts says Mary was there. Atos dos Apóstolos diz: Maria estava lá. As the Bible says, without the presence of Mary in the upper room, the Holy Spirit could not come upon the church. Como que a Bíblia dizendo, sem a presença de Nossa Senhora naquela sala, o Espírito Santo não viria. And I believe it was Mary that inspired the apostles to spend all the time in prayer. E eu acredito que Maria era quem motivava os apóstolos para estarem o tempo todo em oração. We know whenever Jesus took his apostles to pray, Nós sabemos que todas as vezes que Jesus levou seus apóstolos à oração, whether in the glory of Mount Tabor ou naquele momento de glória no Monte Tabor, or in the agony of the Gethsemane garden, ou durante o momento de agonia no jardim de Getsemane, the apostles slept. os apóstolos dormiram. But now in the upper room, Mas agora, nesta sala, they could not sleep. eles não estavam dormindo. I'm sure Mary was there keeping them awake. Eu tenho certeza que Maria estava lá mantendo eles acordados em oração. And Mary must have led them into prayer. Maria os liderava na oração. And I believe during 9 days, Mary conducted the first Life in the Spirit seminar. Eu tenho certeza que aqueles 9 dias foi Maria quem conduziu o primeiro seminário de vida no Espírito Santo. The first charismatic retreat. Foi o primeiro retiro carismático. And therefore I can't understand how our Pentecostal brethren belittle the role of Mary Então eu não entendo como um pentecostal
não dá para Maria when they are so much emphasizing the role and the work of the Holy Spirit. quando eles estão enfatizando com tanta força o trabalho do Espírito Santo. And on our part, I can't understand how we Catholics could say we have a devotion to Mary, Da nossa parte, eu não posso entender como nós, católicos, possamos dizer, tem uma devoção à Nossa Senhora, when our prayer life is so much in the background. quando a nossa vida de oração está tão deixada de lado. And the only time we remember the Holy Spirit is on Pentecost Sunday. E nós só lembramos do Espírito Santo no domingo de Pentecostes. Therefore, like Mary, we need to be all men and women of the Spirit and of prayer. Então, como Maria, nós precisamos ser homens e mulheres que oram no Espírito, homens e mulheres de oração. The third role of Mary was to be the woman of the cross, A terceira função, missão de Maria é para ser a mulher da cruz, the woman of suffering, a mulher do sofrimento, the woman of our redemption. a mulher da redenção. As we read every verse where Mary is mentioned in the Gospels, Quando nós lemos todas as palavras sobre Maria no Evangelho, we will see how at every important moment in the life of Jesus, Mary was called to suffer. nós vemos que em todos os momentos importantes da vida de Jesus, As if, Maria veio sofrer. as if Jesus was inviting Mary, being a woman, to take upon herself the sufferings of women. É como que Jesus chamasse Maria para ser a mulher que jogasse sobre si mesma o sofrimento de mulher. So that in the verse of St. Paul himself, É como no versículo de São Paulo, Mary in a way was completing what was lacking in the sufferings of Jesus. como se Maria estivesse completando algo que pudesse faltar no sofrimento de Jesus. Mary went through every suffering which is specific and appropriate to women. Maria passou por cada sofrimento específico e próprio de mulher. For example, when Mary became pregnant by the power of the Holy Spirit, Por exemplo, quando ela se tornou grávida pelo poder do Espírito Santo, we read how Saint Joseph was filled with suspicion nós vimos como São José ficou cheio de dúvidas no coração and wanted to do away with Mary privately. e como ele fez com Maria, dispensando-a privadamente. Often, the greatest suffering of a wife is to be suspected by the husband whom she loves and who loves her. Naturalmente, um dos sofrimentos grandes da mulher é receber sobre si a suspeita do marido de se realmente ela o ama ou não. And how long God allowed Joseph and Mary to go through this torture, I don't know. Nós não entendemos, não sabemos como que Deus permitiu que essa coisa tão linda acontecesse entre Maria e José. Again, what is the greatest suffering mothers go through? Da mesma forma, qual o grande sofrimento que as mães passam? The suffering of not knowing that the son is already dead, O sofrimento de não saber se o filho está morto, but rather the suffering of not knowing whether he is dead, whether he may be kidnapped, abducted. o sofrimento de não saber se ele foi roubado, se ele foi raptado. If his son is dead, well, the mother resigns herself to his death. If the son is already dead, Se o filho está morto, she cannot do anything about it. ela não pode mais fazer nada. But suppose her son is kidnapped Mas suponha que o filho foi sequestrado and she does not know whether her son is alive or dead, e ela não sabe se o filho está vivo ou não, or if her son is lost ou se o filho se perdeu and she does not know where he is. e ela não sabe onde ele está. That is the greatest suffering of mothers. É um grande sofrimento das mães. And Mary went through that suffering when Jesus was lost in the temple. E Maria passou por esse sofrimento quando Jesus se perdeu no templo. When I was a little boy, we went to a big fair, a big festival. Quando eu era um garotinho, nós fomos para uma grande feira. And then, like Jesus, I was lost. E como Jesus, eu me perdi. I only remember I could not see my parents anywhere and I was crying.
Eu só podia me lembrar que eu não encontrei mais os meus pais e comecei a chorar. Finally, my mother found me. Finalmente a minha mãe me encontrou. I could see on her face tears E of suffering. eu pude ver nos seus olhos lágrimas de sofrimento. And when she found me, she just slapped me. E quando ela me encontrou, me deu logo um tapa. But it was a slap of joy. Mas era um tapa de alegria. She was so relieved to see me alive. Ela estava tão feliz de ter me encontrado vivo. And that is why we have the story of Jesus being lost in the temple. Por isso que nós temos a história de Jesus ter sido perdido no templo. If we had time, I would give you every type of suffering Mary went through as a woman, as a wife, as a mother. Com o tempo a gente poderia partir para cada um dos sofrimentos de Maria, como mãe, como mulher. Take the suffering of being a refugee. Pega, por exemplo, o sofrimento de ser uma refugiada. When Mary and Joseph had to take Jesus into a foreign land of Egypt. Porque Maria e José tiveram que pegar Jesus e se refugiar num país estranho. Take the suffering of King Herod threatening to kill Jesus. Pega a história. King Herod was threatening to kill Jesus. Pega a história de Herodes querendo matar Jesus. And you know, in our days, the suffering people go through when they're under a dictatorship, under a dictator. E nós sabemos o sofrimento das pessoas quando eles estão no país sob o jugo de um ditador. Like in Rwanda and in East Timor. Como em Ruanda e outros, Timor-Leste. When I was in Fatima, there was a lady who was serving us at table from East Timor. Quando eu estava em Fátima, havia uma jovem que estava nos falando sobre o Timor-Leste. She was a refugee from Timor. Era uma refugiada do Timor. And she told me 25 years ago, in 1975, e ela nos disse que 25 anos atrás, em 75, when Indonesia occupied Portuguese Timor, quando a Indonésia ocupou o lado português de Timor-Leste, her husband was killed. Seu marido tinha, her father was killed. Seu pai tinha sido assassinado. One brother was killed. Seu irmão tinha sido morto. And one brother disappeared. E um dos irmãos desapareceu. And she was telling me, Father, I'm returning to Timor to search for him. E então ela dizia, Padre, estou voltando para o Timor para buscar por eles, procurá-los. After 25 years. Depois de 25 anos. He said, my mother still thinks that he is alive. Minha mãe ainda pensa que eles estão vivos. And finally we read about Mary and the last chapter, chapter 19 of John's Gospel. Então, finalmente nós lemos sobre Maria no último capítulo, capítulo 19. These words, there at the foot of the cross stood Mary, the mother of Jesus. Ali, aos pés da cruz, estava Maria, a mãe de Jesus. As John wants to say, é como se João quisesse nos dizer that the glory of Mary's life was to be at the foot of the cross. Que a glória da vida de Maria era estar aos pés da cruz. That Mary's greatest achievement was to be at the foot of the cross and offer her only son Jesus as a sacrifice for us to God the Father. Como que o final da sua vida fosse assim o máximo de Maria, fosse esse sofrimento de estar aos pés da cruz, oferecendo o seu filho para a salvação. Therefore, she was the woman of the cross. Portanto, ela é a mulher da cruz. And if we want to be disciples of Jesus, we too must be men and women of the cross of Jesus. E se você quer ser discípulo de Jesus, você tem que ser o homem, a mulher da cruz. Knowing very well that after a Good Friday, there is always Easter Sunday. Sabendo muito bem que depois de uma sexta-feira sempre há um sábado de Páscoa. After the crucifixion, there is always a resurrection. Depois da crucifixão há sempre a ressurreição. My dear brothers and sisters, meus queridos irmãos e irmãs, as I've been doing all this while, I would like to tell you a story to tell you why Mary should be a model. Como eu tenho feito todos esses dias, eu quero lhes contar uma história para falar como é Nossa Senhora. Many years ago, muitos anos atrás, a nun came to see me for counseling. Uma irmã, freira, veio falar comigo pedindo aconselhamento. And this is what she told me. Isto foi o que ela me disse. Her father was very sick.
padre estava muito doente. And her religious community received a letter from her home to inform this nun that the father was sick. E The father was sick. essa congregação recebeu um aviso dizendo que o pai dela estava doente. Her family sent a telegram to the Mother Superior A sua família mandou então um telegrama para a Madre Superiora to inform this nun that para her que father was sick. avisasse essa irmã que o seu pai estava doente. Unfortunately, the Mother Superior forgot to give this telegram. Infelizmente, a Madre Superiora esqueceu de dar o telegrama para a irmã. One day later, another telegram was sent by the family Um dia mais tarde, um outro telegrama foi mandado pela família to inform that her father had died. para avisar que o seu pai tinha morrido. Now, when this nun knew that the first telegram was not given to her, Então, quando essa freira soube que o telegrama anterior não tinha sido dado para ela, informing that her father was sick, informando que o pai estava doente, she became very angry and bitter against the superior ela ficou com raiva e com amargura em direção à Madre Superiora and against the whole congregation, e contra toda a congregação, because she loved her mother very much. porque ela amava seu pai muito. Yes, you're translating correctly now. I am fui eu saying que mother, he is saying father. Agora fui eu que corrigi ele. Ele falou mãe, eu falei pai, mas é o pai. For the first time, he has corrected me. É a primeira vez que eu consegui corrigir ele. Anyway, she went for the funeral Então ela foi ao funeral and she arrived after the burial. e ela chegou atrasada depois do sepultamento. And now her bitterness increased tenfold. Então sua raiva, sua amargura aumentou ainda mais. She loved the father and wished she could be at his dying bedside. Ela amava o seu pai e gostaria de ter estado no seu leito de morte. But now she was not even able to be at his funeral to see his dead body. E agora ela não tinha sido capaz nem de estar no seu funeral para ver o seu corpo. Anyway, she must have been of good will because she came to make this retreat. De qualquer maneira, ela tinha boa vontade porque ela veio fazer o retiro. So what did I do? Então o que eu fiz? How to help her to get over this tragedy in her life? Como ajudá-la a exterminar esse sentimento dessa tragédia? As we know, the Word of God has an answer to every problem. Nós sabemos, você sabe, a palavra de Deus tem uma resposta para cada problema. And I quoted to her that strange incident in the Gospels E eu mencionei a ela aquele fato do Evangelho, when a disciple wanted to follow Jesus. quando os discípulos queriam seguir Jesus. And that disciple told Jesus, E aquele discípulo disse: I want to follow you, eu quero te seguir, but first let me go for the funeral of my father. mas primeiro deixa que eu vá enterrar o meu pai. First let me bury my father. Primeiro deixa eu ir ao funeral do meu pai. Because for the Jews, the burial of one's loved one was a very important religious duty. Porque para os judeus, a solenidade do funeral, de enterrar alguém, era um ato religioso muito importante. But what did Jesus say? E o que Jesus disse? In the words of Scripture, he said, let the dead bury the dead. Nas palavras da Escritura está: deixe que os mortos enterrem seus mortos. As Jesus was telling this disciple, É como se Jesus estivesse dizendo a esse discípulo: well, you go for the funeral of your father, bom, você quer, vá ao funeral do seu pai, but don't come and follow me. mas não venha me seguir. You cannot be my disciple. Nós não pode ser o meu discípulo. Jesus was hard when people wanted to follow him. Jesus era duro com as pessoas que queriam segui-lo. He would tell them, before you follow me, count the cost. Know how costly it is to follow me. Se você quer me seguir, saiba quanto vai custar isso para você. And I told this nun, E eu disse a essa irmã: Jesus was testing you Jesus está testando você to know who was more important in your life. para saber quem é mais importante na sua vida. Who was the Lord of your life? Quem é o Senhor da sua vida? Was it the dead body of your father? É o Senhor da sua vida? É o corpo morto do seu pai? Or was it the living Jesus? Ou é o Jesus vivo? And you have failed the test. Você está sendo testada na fé.
And then she understood. Então ela compreendeu. Then she repented. Então ela se arrependeu. Then she forgave. Então ela perdoou. And then she praised God even for what had happened. Então ela começou a louvar ao Senhor até mesmo pelo que estava acontecendo. Whenever I should think of the story, I used to wonder, what would I do if I had such a problem? Cada vez que eu penso nessa história, eu fico pensando o que eu faria quando eu chegasse numa situação dessas. And about 20 years ago, E cerca de 20 anos atrás, my father became very sick. meu pai ficou muito doente. I said mass for him at home. Eu celebrei a missa por ele em casa. And the next day I had to go to the south of India to conduct a charismatic program. E no dia seguinte eu tive que ir para o sul da Índia para conduzir um grande retiro carismático. And I told my father, E eu disse ao meu pai, I said, Papa, perhaps when I come back, I may not see you alive. ele disse, papai, talvez quando eu voltar, talvez eu não possa vê-lo mais. I know we will meet one another in heaven. Mas eu sei que nós vamos nos encontrar no céu. And when I went to the south of India, E quando eu fui para o sul da Índia, the very first day of that charismatic convention, no primeiro dia daquela convenção carismática, I received the news that my father had died. eu recebi a notícia de que meu pai tinha morrido. And I was just in time for the funeral. E eu não havia tempo para chegar no funeral. Some years later, my aunt became very sick. My auntie. Algum tempo mais tarde, meu tio ficou muito doente. Tia. Minha tia. I know about Tia because there is Tia Maria, the liquor. Ele sabe sobre tia porque tia Maria é um termo familiar para ele. I was in Jerusalem for a program. Eu estava em Jerusalém por um retiro. And I arrived to Bombay after the funeral. E eu cheguei a Bombaim depois do funeral. And then 7 years ago, my mother became very sick. Depois, 7 anos atrás, foi a minha mãe que ficou doente. And I had to take her to the doctors in that month of May. E eu tive que levar aos médicos. And I had to cancel some programs in Europe. E eu cancelei alguns compromissos na Europa. But finally I had to go to Europe because I had some very important programs. Mas finalmente eu tive que ir para a Europa porque tive algumas coisas que não deu para cancelar. And I asked the doctor, should I go to Europe or not? E eu perguntei aos médicos, dá para eu ir à Europa ou não? Will my mother really die soon or remain for a long time? Será que a minha mãe tem uma sobrevida, deve morrer logo, ou como vocês acham? And the doctor said, well, in her condition, anything can happen. She can die today, she can remain alive even for some months. E os médicos disseram, bem, nas condições atuais, tudo pode acontecer. Ela pode morrer amanhã, ou pode ainda permanecer alguns meses. It was a very difficult decision to make. Foi uma decisão muito difícil para mim. But finally I had to go. Mas finalmente eu tive que ir. On the 4th of July, no dia 4 de julho, which was the anniversary of the consecration of our home to the Sacred Heart of Jesus, que foi o aniversário da consagração da nossa casa ao Sagrado Coração de Jesus, I said mass for my mother at home. eu celebrei a missa para minha mãe em casa. My mother had a very great devotion to the Sacred Heart of Jesus. Minha mãe tinha uma devoção muito grande ao Sagrado Coração de Jesus. And for our family, the devotion to the Sacred Heart of Jesus was the foundation of our whole Christian life. Portanto, na nossa família, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus era o fundamento da nossa fé cristã. And after the mass, E depois da missa, I had to tell my mother, well, I have to go to Europe. eu tive que dizer a ela que eu tinha que ir para a Europa. I remembered how often she used to tell me, Eu lembro-me com frequência o que ela me disse. Rufus, you're going out so often. Ela disse, Rufus, você sai com tanta frequência. But I hope that when I die, you will be at my bedside. Mas eu espero que quando eu morrer, você vai estar comigo. She used to say that to me very often. Ela costumava dizer isso para mim com frequência. But now I have to tell her I'm leaving. Mas agora eu tinha que dizer para ela, estou indo. It was difficult for me to say that. Foi difícil para mim dizer isto. And finally I said, Mommy, I have to leave for Europe. E finalmente eu tive que dizer, mamãe, eu estou indo para a Europa. And she asked me when. E ela me perguntou quando. I said, tonight.
E eu disse, esta noite. She said, oh my God, tonight. E ela disse, meu Deus, esta noite. And when will you come back? Ela perguntou, quando você vai voltar? Well, I said, after 2 weeks. Eu disse, depois de 2 semanas. She said, after 2 months. Ela disse, depois de 2 meses. No, I said, after 2 weeks. Eu disse, não, depois de 2 semanas. And I could not bear to see the tears in her eyes. E eu não pude ficar para ver as lágrimas dos seus olhos. I just kissed her on the forehead. Só a beijei nas suas mãos. And I went by taxi to the airport. E eu peguei um táxi para o aeroporto. Even as I was going to the airport, I was thinking of coming back. Enquanto eu ia para o aeroporto, eu ficava pensando em voltar. But finally, I went to London to conduct a program on St. John's Gospel at the Bible College of England. Então, finalmente, eu cheguei em Londres para conduzir um encontro na escola. And throughout my week there, I said, Lord, please don't let my mother die before I return. E enquanto eu estava no retiro, eu pedia, Senhor, não deixe minha mãe morrer enquanto eu não voltar. And on the last day of that program, I was teaching the people in England on John's Gospel chapter 19. E no último dia do encontro eu estava pregando para as pessoas sobre o Evangelho de São João capítulo 19. I came to that passage where Jesus tells Mary, woman, this is your son, son, this is your mother. Eu cheguei àquele ponto da escritura onde Jesus diz, Maria, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. And then I received a telephone call to tell me that my mother was very, very sick. Então eu recebi um telefonema dizendo que a minha mãe estava muito, muito ruim. And she was calling out for me. E ela estava me chamando. So at once I said, I will go back to Bombay. I will return to Bombay. Então eu pensei, tenho que voltar a Bombaim. I made arrangements to get my return ticket to Bombay. Fiz todos os arranjos para poder voltar para Bombaim. And I was praying constantly. E eu estava orando constantemente. I said, Lord Jesus, eu dizia, Senhor Jesus, I've never asked you for a favor any time in my life. Eu nunca pedi por um favor na minha vida. But now I'm asking you for this favor. Mas agora estou te pedindo esse favor. Please keep my mother alive till I return. Por favor, mantenha minha mãe viva até que eu chegue. Because there's no greater joy for a priest than to be at the bedside of his dying mother. Porque não há alegria maior a um padre do que estar ao lado de uma mãe quando ela se vai. And no greater joy for a mother than to know her priest son is there in her last moments. E não há alegria para uma mãe do que quando tem um filho padre, não há alegria maior do que tê-lo ao seu lado na hora da morte. And then I remembered how often in Bombay, então eu me lembrei com quanta frequência em Bombaim, my mother used to be waiting in the balcony for me to come for a visit. Minha mãe ficava esperando que eu viesse visitá-la. From my parish. Da minha paróquia. And people would tell me, your mother is waiting for you. E as pessoas me diziam, sua mãe está esperando por você. And I would go to visit my mother. E eu ia visitar minha mãe. And after 5 minutes, well, I said I have to go back. I've got work to do. E depois de 5 minutos eu dizia, eu tenho que voltar, tenho muito trabalho a fazer. And she would herself say, you have to go back. You have work to do. E ela dizia, ela mesma era quem dizia, você tem que ir, você tem trabalho a fazer. But I remember the moment she used to see me coming down the road. Her face would go into a beautiful smile. E eu me lembro dos momentos em que ela me via chegando, que seu rosto se enchia de sorriso. And I told the Lord, my mother has no other desire but to see me at her bedside. E eu dizia ao Senhor, minha mãe não tem outro objetivo a não ser esperar que eu chegue. And then came another phone call. Então veio um outro telefonema. Already they were telling me my mother was in a coma. Dizendo que minha mãe estava em estado de coma. And in that coma, her hands were going like this. E em coma, as suas mãos faziam este movimento. As if she was praying the rosary. Como se ela estivesse rezando o rosário. She used to tell me, she used to tell me, Rufus, now that I'm old, all that I do is to pray the rosary. E ela dizia, Rufus, desde que eu fiquei velha, tudo que eu sei fazer é rezar o rosário. I pray 5 decades in the balcony, 5 decades of the rosary, terço, in the balcony. Eu rezo 5 dezenas de manhã,
Then other 5 in the kitchen, outras 5 dezenas na cozinha, another 5 in my bedroom. outras 5 dezenas no quarto. The whole day she was saying the O rosary. dia inteiro ela passava And as dizendo if o by rosário. habit, even in a coma, she was saying the E rosary. como ela teve esse hábito, até mesmo em estado de coma, ela estava rezando o And rosário. then came the news that my mother had died. Então veio a notícia de que minha mãe tinha morrido. And then I was angry with the Lord. Então eu fiquei chateado com Deus. And I said, the Lord, I only asked you for one favor. E eu disse: Senhor, eu só pedi um favor. And my mother only asked you for one favor. E minha mãe só pediu um favor: That she would be there with me at her dying bedside. que ela pudesse estar comigo no seu momento de morte. And then the Lord began to speak to me Então o Senhor começou a falar comigo to the verse of the Bible. com as palavras da Bíblia. And then I remembered what Jesus said to the apostles. Então eu me lembrei o que Jesus disse aos apóstolos: If anyone loves his mother or father or brother or sister more than me, he is not worthy of me. se alguém ama seu pai, sua mãe, seu irmão ou sua irmã mais do que a mim, não é digno de mim. And then I knew the Lord was calling both me and my mother to the last sacrifice. Então eu percebi que Deus estava pedindo de mim e da minha mãe o último sacrifício. The sacrifice of the human joy of being present at one's dying O moments. sacrifício desta escolha de estar presente na morte, no momento da morte. And then my heart was filled with peace. Então o meu coração foi se enchendo de paz. I landed in Bombay. Eu cheguei em Bombaim, I went to my home. fui para casa, I saw the body of my mother on the funeral pyre. pude ver o corpo de minha mãe no caixão. And then I looked at her. Então As I looked at her body, enquanto eu olhava para ela, I could see a deep peace in her. eu pude perceber uma grande paz com ela. And then I remembered how every day in the family rosary, Então eu me lembrei que em todos os dias, quando rezávamos o rosário, when I was a child, quando eu era criança, should end the family rosary by 3 ejaculations. nós terminávamos o rosário em família com 3 jaculatórias. Jesus, Mary, and Joseph, assist me in my last agony. Jesus, Maria e José, me assistam na minha agonia. Jesus, Mary, and Joseph, may I breathe forth my last in your holy company. Jesus, Maria e José, que eu possa Breathe forth my last. May I die ter o último suspiro in your blessed company. na sua abençoada companhia. And then Jesus was telling me, Então Jesus estava me dizendo: Rufus, there was no need for you to be present não havia necessidade de que você estivesse presente when your mother was dying, quando a sua mãe estava morrendo, because I was there. porque eu estava lá, Joseph was there. José estava lá, Mary was there. Maria estava lá. She was truly in a blessed company. Ela estava mesmo acompanhada de muita santidade. And as I looked at her body, Então, quando eu olhava para o seu corpo, suddenly it came to me de repente veio a mim that all the years of her last life she was only praying. que todos aqueles anos finais da sua vida foram gastos em oração. And it dawned upon me that she was praying for me. It dawned upon me that she was praying for me and my ministry. E muito dessas orações era sobre mim, para o meu ministério. I know she was also a human being. Eu percebi que ela também era um ser humano. She was a woman. Ela é uma mulher. Once when I went home, she began to tell me about her childhood. Então, quando eu me lembrava que ela me falava sobre a infância, And then she told me, e ela me disse, Rufus, how do I look? e ela me perguntava, quando eu era criança, Rufus, como que eu pareço para você? You know, women are always vain. Ué, e as mulheres vão sempre gostar? He says, Rufus, how do I look? E ela perguntava, Rufus, como que eu estou? And I looked at her face, E eu olhava para sua face, filled with wrinkles, cheia de alegria, her teeth almost all gone. Her teeth almost sua all gone face away. com alegria, mas sem os dentes já. Her hair all white.
seu cabelo já caindo. And I looked at her in the family photograph. E eu olhava para ela no retrato de família. And there I saw her, a beautiful, strapping young woman. E lá eu a via como uma jovem bonita, Well, little Rufus, 5 years old, next to her. com o pequeno Rufus de 5 anos próximo dela. And I looked at her back. E eu olhava para ela And I said, Mommy, you are as beautiful as you are in that e eu photograph. dizia: mãe, você está tão bonita quanto naquela fotografia. And therefore I knew she was a human being. Então eu percebi que ela era um ser humano. But the Lord used her for a beautiful work. Mas o Senhor a usou para um lindo trabalho. And as I remembered how often she told me, Rufus, I spent all my time praying the rosary. E quando eu me lembrava que ela dizia: Rufus, eu passo a maior parte do meu tempo rezando o rosário. Then I realized with a pleasant surprise Então eu me percebi com surpresa that the reason why God had blessed my ministry so much, que a razão pela qual o Senhor tem abençoado tanto o meu ministério, the reason why the Lord took me to so many countries of the world and gave me this effective ministry of preaching, of healing and deliverance, a razão pela qual o Senhor tem me levado a tantos países, tem me abençoado com esse efetivo ministério de rezar, de cura e de libertação, it was no merit of mine, não é um mérito meu, but I felt there was a woman behind me, mas eu sei que havia uma mulher atrás de mim, a mother who bore me, a mãe que me criou, who spent all her life praying for me que passou and my toda ministry. a sua vida rezando por mim. Mary, therefore, is not just an intercessor. Então Maria não é só uma intercessora, She's not just only a model of what it means to listen to the word of God, ela não é somente um modelo de como se deve ouvir a palavra de Deus, to be filled with the Spirit, como um modelo de como se deve deixar encher pelo and to Espírito stand Santo, by the cross. ou um modelo de quem está disposto pela cruz. But in the words of the document on devotion to Mary, Mas nas palavras do documento sobre a devoção a Maria, Mary is above all meant to be a presence, Maria é alguém presente, a sign, um sinal, the presence of Jesus in this world. a presença do mundo, de Jesus no mundo. She's the one who's meant to remind us day after day Ela é que nos lembra dia após dia that it's only her Son that can be our Savior and our Redeemer. que é somente o seu Filho que pode ser o nosso Salvador e nosso Libertador. She's the one that is whispering into our ears every day, É aquela que está suspirando nos nossos ouvidos a cada tempo. whatever my Son Jesus tells you to do it. O que Jesus te mandar fazer, faça. Amen. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!